Olá, eu sou Renato Rocha Miranda, fotógrafo, e falo aqui do Criadouro Carioca, o seu estúdio no Rio de Janeiro. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o mito da luz perfeita, um conceito que acompanha o fotógrafo desde o início da sua carreira até mais ou menos ali o meio, ali que ele desencana com esse negócio. Antes da gente começar a falar, já que a gente vai usar muito aqui os retratos dela, eu queria dar uma dica de livro. Eu sempre começo um vídeo pedido de vocês aí, dando uma dica de livro. Tá aqui um livraço, A Photographer's Life, da Annie Leibovitz, uma fotógrafa atuante, super importante para a história da fotografia, para quem quer entender a fotografia, uma retratista de mão cheia. E esse livro aqui, na nossa mão, a gente montou uma parceria, eu esqueci de avisar aqui para vocês, mas essa parceria já existia aqui no Criadouro com a Unisaber, a melhor e a maior também livraria dedicada à arte e fotografia do Brasil. Eles montaram uma parceria com a gente vende esses livros aqui e a gente começou agora a colocar também online. Ele está no site do Brasil Indizível, meu e do Flávio, o nosso projeto de viagens. A gente colocou também exatamente para você que está buscando uma referência boa de fotografia. Tem aqui um bom livro para você ter na tua biblioteca, A Photographer's Life, Annie Leibovitz. Ela comenta aqui, ela começa a falar sobre o livro exatamente que ela não tem duas vidas, e ela mistura aqui nesse livro os retratos clássicos de trabalhos que ela faz com retratos comuns da vida dela, família, amigos, namoradas e tal. Tá tudo envolvido aqui. Dá para você ver tanto a parte profissional dela quanto uma parte mais solta. Em qualquer livraria que você vai encontrar esse livro, você vai ver ele por R$450, R$400, em algumas promoções até 350. Na nossa mão aqui, parcelado, no site do Brasil Indizível, ele está por R$318,40. Impossível encontrar mais barato, vale a pena dar uma olhada e veja também os outros livros de fotografia que a gente tem lá vendendo. Esse conceito da luz mágica me acompanhou durante um bom tempo. Eu não sei como é que está sendo na sua vida, mas pelos e-mails que eu tenho recebido, essa angústia, essa preocupação está sempre presente de você encontrar a luz mágica. Sempre que eu pegava minha câmera e ia fazer algum trabalho quando eu estava começando, isso tem quase 20 anos, eu sempre escutava você entrar para o workshop, fazer um curso ou encontrar com algum fotógrafo mais cascudo e tal. Elas diziam, não, vamos fazer a luz mágica, a luz perfeita, o domínio da luz, a magia da luz. Tinha sempre um adjetivo sobre-humano, que parecia que você tinha que ter estudado com Leonardo da Vinci ou ter encontrado com o Priorado de Sião e alguma catacumba lá na Itália para entender de algum conhecimento sobre a iluminação que um ser humano normal não detinha. E isso ficava muito pior porque eu comecei a pensar em iluminação e a treinar a iluminação com os flechinhos portáteis, e sempre que eu pegava no flash era sempre um nariz torcido, e eu ficava com a sensação que algum fotógrafo mais experiente, na verdade, ia olhar para mim e falar, você não sabe de nada, você está começando a iluminar da forma errada. Essa preocupação com a luz mágica, eu vejo que até hoje isso acontece. Eu tenho que fazer a minha meia-culpa também, que eu já cansei de usar nos workshops aqui, de falar, revolucione a sua fotografia, domine a luz e tal, e levou um tempo para entender que não é uma questão de dominância, mas sim de aprendizado, de entrosamento com a luz. Essa ideia também da luz mágica é cada vez mais acentuada quando você vê livros normalmente vendidos aí em qualquer livraria, principalmente pelas editoras que se concentraram em fotografia. Você vai ver sempre um livro com poses perfeitas, e você vai ver 200, 300 poses de modelo perfeitas, e um outro livro também de iluminação perfeita, 60 esquemas de luzes perfeitas, 60 esquemas de luzes mágicas e tal. Quando você compra esse da modelo, é uma dúvida que sempre acompanha o fotógrafo também, de saber como você posiciona a tua modelo. Você se concentra nas posições, estuda aquelas disposições, e quando você vai repetir aquilo no estúdio, você faz a posição e não saca que a luz está levemente mudada e dá uma sombra ou uma iluminação completamente diferente na tua modelo, e você fica com culpa porque não encontrou aquela posição milimétrica de posicionar a tua luz para ela alcançar essa qualidade de mágica. E aí você vai também para os esquemas de iluminação perfeitos, você compra aquele livro e fica estudando esquemas de iluminação perfeito, se concentra tanto em montar a iluminação que esquece que a tua modelo pode girar em relação à luz que você está montando, e a fotografia pode ficar diferente do que você viu nos livros. Eu acho que esses livros produzem mais confusão do que entendimento, e acredito que eles deveriam ser vendidos juntos, porque leva um tempo para você entender que na verdade não existe nenhuma magia na luz, toda luz é boa. O que acontece é que você precisa arrumar um arranjo perfeito, olha a minha culpa aí, um arranjo coordenado entre a posição da tua modelo e a luz que você está usando. Isso é alguma coisa que você pode aprender
de graça e de forma muito fácil. Se você acabar esse vídeo aqui e digitar no Google, mestres da pintura, Leonardo da Vinci, Caravaggio, Goya, qualquer pintor que você conheça, e olhar, analisar criticamente o que está acontecendo. Eu vou colocar algumas pinturas agora aqui no vídeo e repara de onde está vindo a luz e como o rosto da pessoa que está sentada ali está posicionado em relação à luz. Dá uma olhada. Então, eu acho que você conseguiu perceber que a luz estava vindo de uma direção, seja ela qual for, e a cabeça do modelo ou dos modelos estão direcionadas para a luz. Ou quando não estão direcionadas para a luz, elas estão numa posição em que boa parte do rosto está iluminado e a outra parte está escura, ou então eles estão propositalmente virados contra a luz para que o rosto fique na sombra, criando um nível de dramaticidade muito dramático e muito escuro, parcialmente dramático e completamente iluminado. Você vai reparar que existem duas posições básicas ali, uma em que o modelo está olhando para a luz, né, o nariz posicionado para a luz e o olhar posicionado para o espectador da foto. O exemplo típico é a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. A Mona Lisa está girada para cá, porque a janela que Da Vinci estava usando para iluminar a Gioconda estava virada para cá. Ele iluminou o rosto da Gioconda corretamente e pediu que ela olhasse para o espectador para estabelecer esse contato visual. Não existe magia nenhuma, existe uma sacação perfeita de você coordenar esse arranjo da cabeça. O corpo pode girar à vontade, mas a cabeça vai ficar parada em relação à tua iluminação. Esses pintores não detinham flashes e luzes contínuas ou LEDs e tal para compensar essa falta de luz. O que eles tinham que fazer era otimizar a posição do modelo em relação à luz que você está fazendo. Isso é tão básico, isso é tão vital na fotografia para você aprender, entender como é que é a iluminação, que os fotógrafos que você admira nada fazem além de copiar esse esquema que foi pensado e entregue de bandeja. Você frequenta esses museus de graça ou paga muito pouco para visitar e pode estudar como é que esses caras passaram pelos mesmos problemas que você está passando agora sobre posicionamento da luz, posicionamento do fotografado, qualidade da luz, intensidade da luz e quantidade da luz. Esses caras nos deixam dicas preciosas que a gente pode usar no nosso trabalho fotográfico, por mais que a gente não pinte. Tanto é assim que fotógrafos famosos, né? No caso fotógrafas famosas como a Annie Leibovitz, eu adoro o trabalho dela de retrato, aprendo muito e queria que você também desse uma segunda analisada para ver como boa parte da dramaticidade e da intensidade dos retratos que a Annie Leibovitz usa no trabalho dela também vem desse conhecimento que você tem da pintura de coordenar corretamente a posição do rosto em relação à luz que você está olhando. Dá uma olhada e refaça esse exercício de entender de onde está vindo a iluminação e aonde está o rosto e principalmente o olhar do modelo que ela está fotografando. Eu espero que esses exemplos aí da Annie Leibovitz, você pode procurar qualquer fotógrafo bom aqui no Google ou em qualquer lugar, você vai ver exatamente que é essa relação entre o rosto da pessoa e a iluminação que você está usando. Mesmo uma iluminação vindo de baixo, como é o caso aqui do Fiuk, tem um flash dentro da cartola que ele está segurando, e se ele ficasse olhando para mim aqui, essa luz ficaria vindo de baixo, iluminando aqui a parte de baixo do queixo e criando olheiras aqui nessa área. Então eu pedi que ele ficasse com o rosto apontado para o flash e só o olhar virando para mim, de forma que a iluminação iluminaria aqui corretamente o rosto dele. Um outro exemplo que eu quero mostrar aqui para vocês aconteceu comigo agora em dezembro, no final do ano, na expedição Taperoá do projeto Brasil Indizível. A gente está voltando para lá em dezembro de novo e uma das dicas das aulas que eu pude ministrar lá para os integrantes da expedição aconteceu exatamente com o seu Alfredo e a dona Francisca, um simpaticíssimo casal, dono de um barzinho que estava no trajeto entre Taperoá
Itaperoá e Cabaceiras, e eles foram tão simpáticos que eu não tive como não aguentar e pedir um retrato para eles. Eu fiz 3 retratos deles. Eles se dispuseram a se movimentar pelo bar, conforme eu ia pedindo. Deixo aqui um agradecimento especial para eles. Eles são um casal maravilhoso, estou até mandando a foto para eles agora lá na Paraíba. E a aula, né, a dica que eu dei para o pessoal, para os integrantes, era exatamente observar como a mesma iluminação pode produzir retratos completamente diferentes, sem que você mexa a iluminação e só mexendo o casal. Dá uma olhada nessa primeira foto, é uma iluminação frontal, é uma janela aqui do lado, com uma porta aqui na minha esquerda, o sol intenso da Paraíba entrando pela porta e pela janela, de forma indireta, então tem uma luz suave que está preenchendo todas as sombras ali do rosto da Dona Francisca e do seu Alfredo. Observa como é que o resultado ficou super agradável e, de certa forma, eu matei um pouquinho as rugas que estão aparecendo no rosto deles. Observa agora nessa segunda foto que não mudou nada em relação a mim. Eu continuo no mesmo lugar, entre a janela e a porta, a mesma luz entrando, e agora o seu Alfredo e a Dona Francisca saíram dessa posição de frente para a luz e ficaram agora mais lateral em relação a essa luz. Eu primeiro facilitei o trabalho, fazendo com que eles ficassem não um de frente para o outro, mas mais enviesado, de forma que essa luz conseguisse iluminar os rostos deles corretamente. E fui obrigado a reorganizar a cabeça deles para que essa luz pudesse atingir de uma forma correta. Agora você vai ver que há uma presença de uma sombra, você vai ter que ficar muito preocupado com essa sombra, porque se ele errar o posicionamento da cabeça, essa sombra vai cortar o rosto ali e quebrar um pouco o impacto da dramaticidade do retrato. Mas repara que eles saíram daqui de uma luz frontal, vieram para uma luz mais lateral e a cabeça foi reorganizada para continuar ainda parcialmente iluminada. Nessa terceira foto eu troquei de lugar com o seu Alfredo e a Dona Francisca. Ficaram de costas para a janela e para a porta e eu fui para o local deles. Essas luzes agora viraram contra-luz. Mas mesmo sendo uma contra-luz, é possível você iluminar o rosto. Percebe que eles estão um olhando para o outro, isso foi tudo falseado. Eu pedi que eles olhassem daquela forma, justamente para provocar essa iluminação toda recortada e mais dramática aqui no rosto. Observa também que eu fiz um retrato utilizando a mesma luz. Eu gosto muito dessa luz. Você vai ver meus retratos todos têm um pouco dessa luz aqui. A gente vai entender por que essa luz num segundo vídeo. E eu aproveitei também para fazer um retrato meu. Dá uma olhada como é que ficou. Eu todo desenhado por essa luz vindo da janela e da porta. Então fica aqui um pedido que você exercite isso, independentemente de qualquer luz que você esteja usando, flash de estúdio, flash portátil, luz natural, luz contínua, LED e tal. Tenta sempre ver a partir de agora nos seus retratos como é que você está coordenando a cabeça da pessoa que você está fotografando com a luz que você está usando. E como é que essa coordenação provoca resultados completamente diferentes para a mesma luz e a mesma posição que você está em relação ao teu modelo. Se a tua modelo girar um pouquinho ou se posicionar de uma outra forma em relação à luz, você tem dramaticidades completamente diferentes no seu retrato. Eu espero que você tenha gostado. Você já sabe, se tiver alguma dúvida de iluminação, basta mandar um e-mail para mim, renatorochamiranda@gmail.com, ou me procure nas redes sociais. É Renato Rocha Miranda, tanto no Instagram quanto no Facebook. E lembre-se, se quiser uma aula de retrato, a Photographer's Life, Annie Leibovitz, ou se esbalda aí colocando Annie Leibovitz no Google. E outra, você pode pegar também o código de desconto para ter mais desconto aqui. Vai estar aqui embaixo, aqui é só entrar no site brasilindizível.com. E se você está a fim de aprender fotografia na pedreira mesmo, sem ser em ambientes controlados, a gente tem uma série de roteiros pensados para que você possa se encantar com esse país e aprender também fotografia. Basta procurar em brasilindizível.com que a gente vai se encontrar em algum canto aí do Brasil. Boa luz e boa sorte!